A paz do Senhor, amados irmãos, lição de número 2, terceiro trimestre, julho, agosto e setembro de 2025. Olha que tema lindo da nossa lição bíblica dominical. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Segundo domingo de julho, dia 13 de julho. E o nosso texto áureo? Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe ou igreja sede, tornou-se exemplo para as demais. Modelo, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Qual é a leitura bíblica de classe? Atos capítulo 2, versículos 37 a 47, que basicamente é o contexto bíblico do nosso texto áudio. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos. Eu vou repetir: arrependei-vos, porque essa é a palavrinha-chave. Arrependimento. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Graças a Deus. O tema, então, dessa lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Quais os objetivos dessa lição? Primeiro objetivo: 1. Explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. 2. Reconhecer a importância do batismo e a ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E terceiro, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Então vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Bom, o contexto do nosso texto áureo nós já lemos, basicamente, é a nossa leitura bíblica em classe, Atos 2:42 a 47, que, na verdade, fala da vida comunitária da igreja primitiva, o cotidiano dessa vida eclesial.
Esses 5 versículos de Atos, capítulo 4, versículos Atos capítulo 2, né? Não é 4, aqui foi colocado equivocadamente. É Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, indicam como era o cotidiano, então, da igreja, que nesse primeiro momento é uma igreja totalmente judaica, que ela está lá em Jerusalém. E a primeira expressão do versículo é: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, após o extraordinário crescimento da igreja, onde mais de 3.000 pessoas, judeus, se converteram ao Senhor Jesus como Messias, formou-se definitivamente a igreja, embora muitos desses primeiros cristãos continuavam a ser devotos do judaísmo. Como a gente prova isso? Bom, esse livro que eu escrevi, ele é Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao cristianismo, que foi, então, a minha obtenção de título de mestre de ciências e religião, portanto, uma pesquisa de qualificação. Está aqui, então, o livro. Olha só, eu vou fazer uma leitura aqui muito rápida do capítulo 3 do livro, A Construção do Imaginário Cristão sobre Jerusalém. Olha só o que eu digo. Antes da destruição da cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo Império Romano, havia em Jerusalém um grupo de judeus cristãos. Eram judeus que aceitaram a Jesus. Então a igreja inicial ela é judaica. Nas escrituras sagradas dos cristãos do Novo Testamento, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos referência constante acerca desse grupo de judeus que tinham aceitado a Jesus Cristo como seu Messias em Jerusalém. Olha só o que diz Atos 6:7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia. Também no mesmo livro de Atos há um registro de uma crescente comunidade cristã, gentílica, que se desenvolvendo totalmente fora de Jerusalém. Aliás, é fora de Jerusalém que pela primeira vez os adeptos do cristianismo foram chamados de cristãos, conforme Atos 11:26. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, inicialmente, a convivência entre judeus e os seguidores do Senhor Jesus, no início da igreja, realmente era tensa, nós sabemos, mas eles estavam presentes no templo. Olha o que diz Atos 3:1. Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Olha o que diz Atos 21:26. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então, são citações e apontamentos que declaram que os judeus, eles estavam tendo uma vida judaica normal. Eles iam no templo orar. Então, embora eles tinham aceitado Jesus como Messias, eles continuavam como devotos do judaísmo, conforme podemos observar sua relação com o templo de Jerusalém, em Atos capítulo 2, versículo de número 46. Né? Olha, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Que templo que ele está se referindo? O templo de Jerusalém, o segundo templo. É lá que eles iam. Então, esses primeiros irmãos judeus davam ouvidos à doutrina dos apóstolos, que foi a formação da declaração de fé cristã. A doutrina dos apóstolos é a declaração de fé, porque ela foi ensinada pelos apóstolos.
com base, sobretudo, nos ensinamentos do Senhor Jesus, o Messias de Israel, conforme havia sido guardado pelos apóstolos e outras testemunhas oculares. Então, os membros da igreja primitiva distinguiam-se dos demais judeus por perseverarem na doutrina dos apóstolos. Eles reconheciam, então, o Senhor Jesus como seu Messias, o seu Salvador, do hebraico, Ha-Mashiach, o Messias, seu nascimento por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, que ele era descendente de Davi, segundo a carne. Eles reconheciam sua obra, a sua morte expiatória, sua ressurreição dos mortos e sua ascensão nos céus. Basta conferir o discurso de Pedro, Atos 2, 14 a 36. Pedro vai pregar exatamente sobre a morte de Jesus na cruz, sua ressurreição dos mortos, sua ascensão em glória. Uma das mais antigas declarações de fé do cristianismo, o Credo dos Apóstolos, possui as mesmas ideias centrais do discurso de Pedro em Atos capítulo 2, versículos 14 a 36. Vamos lá, vamos ver o que diz o Credo dos Apóstolos. Primeiro, creio em Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Segundo, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, seu único Filho. Terceiro, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Quarto, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e foi sepultado. Quinto, e ao terceiro dia ressurgiu da morte. Sexto, que subiu ao céu, a ascensão de Jesus. Sétimo, e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Oito, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. 9, creio no Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. 10, na Santa Igreja, que é o corpo de Cristo, que em grego é katolikos, mas a ideia é de universalidade. É claro que a Igreja Católica pegou isso como sendo ela uma denominação, mas não é denominacional. Aqui é de toda a igreja na face da terra. A palavra grega katolikos significa o quê? Universalidade. Então nós cremos na igreja em todo o mundo, que é o corpo de Cristo. 11º, cremos na remissão dos pecados. 12º, na ressurreição da carne. E 13º, na vida eterna. Então o Credo dos Apóstolos é um resuminho do discurso de Pedro, no capítulo 2. Olha que bênção! Então os apóstolos Paulo e João nos ensinam a termos cuidado da doutrina. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 13 e 14, e João, na sua segunda carta, segunda epístola, capítulo 1, versículos 7 a 11. Ele fala para termos cuidado com a doutrina, que é essa doutrina dos apóstolos. E o apóstolo Judas nos exorta a batalhar pela fé verdadeira, que está em Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo. Então, uma das obras mais antigas da igreja é o Didaquê. Professor e professora, deixa eu te falar um pouquinho sobre o Didaquê. Bom, particularmente, eu sugestiono que você adquira. Tá? É baratinha essa obra, mas é uma obra muito interessante. Porque aí a gente tem uma ideia como que os cristãos primitivos, como eles disciplinavam. Na verdade, o Didaquê é o manual para o novo convertido. Tá? É muito interessante, vale a pena você que é professor, você que é professora, adquirir. Você pode pedir num sebo, a estante virtual, por exemplo. Escreve lá, Didaquê, é baratinho, deve ser no máximo R$20. Tá? Mas é uma obra interessante para você, como professor e professora, ter. Então seria bom você adquirir. O que é o Didaquê? Do grego, doutrina ou instrução? É a instrução dos 12 apóstolos, segundo a tradição, claro, né? É um escrito do primeiro século. Primeiro século. Então é interessante a gente ter esse material.
É uma obra extrabíblica extremamente interessante. É constituído de 16 capítulos. E apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. O título lembra a referência de Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque é o ensino dos 12 apóstolos. O Didaquê nos permite conhecer as origens do cristianismo. Como eram as celebrações, a organização e a vida das primeiras comunidades cristãs do primeiro século, como era a iniciação cristã, como se vivia o evangelho naquele primeiro século. Estudiosos estimam que são escritos, o Didaquê, escritos anteriores à destruição do templo de Jerusalém. Então seria entre os anos 60 e 70, porque foi no ano 70 que Jerusalém foi destruída, né? Mas outros estudiosos acreditam que foi depois da destruição do templo, entre o ano 70 ao ano 90. Contudo, são coesos quanto à origem do Didaquê. Todos dizem que a origem do Didaquê é da Judéia, ou Samaria, ou Galiléia, ou Síria, no máximo, que é daquela região de Canaã. Tá? Ou foi na Judéia, ou na Samaria, ou na Galiléia, ou na Síria. Então é aquela região, o corredor sírio-palestino hoje. Acredita-se que o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, refere-se a Didaquê, mas não há menção efetiva a seu respeito nos textos do Novo Testamento. Embora o Didaquê cite textos que também pode ser encontrado nos evangelhos. Por exemplo, é no Didaquê que nós sabemos que a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele cita Mateus. Então, está no Didaquê isso claramente, que a fórmula no qual devemos batizar as pessoas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entre estudiosos, há consenso que o Didaquê não tenha sido escrito pelos 12 apóstolos, porque se ele é do ano 70 em diante, ou 60 em diante, alguns já tinham sido martirizados, né? Mas o título deles faz menção aos 12 apóstolos, porque foi uma tradição deles. Ao que parece, é fruto da reunião de diversas fontes orais e escritas e que bem retratam a tradição das primeiras comunidades cristãs. O texto foi mencionado por escritores antigos, como Eusébio de Cesareia. Olha, professor, professora, é bom que você adquira essa obra também. A CPAD publicou, chama História Eclesiástica, e o autor é o Eusébio de Cesareia, que foi bispo da cidade de Cesareia, mas era o historiador, quarto século. Então adquira essa obra, que essa obra foi publicada pela CPAD. Vale a pena, professor, professora, você ter uma pequena biblioteca com livros históricos para te ajudar, a te dar contextos. Então, se você puder, adquira essa obra, História Eclesiásticas, do Eusébio de Cesareia. A descoberta desse manuscrito, na íntegra, na língua grega, ocorreu somente no ano de 1873, em um mosteiro na cidade de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, chamado de Códices Hierosolomitanos, que seria de Jerusalém, né? É um códice de 1056. Na verdade, esse código Hierosolomitanos, ele foi escrito por volta do ano 1000, que foi uma tradução de algum material antigo. E esse códice contém o Didaquê. Não só o Didaquê, mas tem o Didaquê. Ele tem outros documentos. Tem a carta de Clemente e outros documentos, mas tem lá o Didaquê. Esse códice, escrito em 1056. O Didaquê, então, é uma espécie de manual para os novos convertidos, mas jamais superior à Bíblia. Tá? Ele é um manual, ele é importante, mas ele não está acima da Bíblia. Tá? Nada está acima da Bíblia. Então, embora seja de grande valor histórico e teológico. No Didaquê,
contém recomendações a respeito do Evangelho de Jesus, citações do Pai Nosso e afirmação do Apocalipse quanto à volta de Cristo. Então é importante a ideia da expressão permaneciam na doutrina dos apóstolos. E o nosso textuário continua, avança e fala na comunhão. Comunhão é o termo que designa o vínculo espiritual e social estabelecido pelo Espírito Santo entre aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu Salvador. Né? A palavra comunhão é a tradução de um dos termos mais enfáticos a respeito da unidade e fraternidade cristã. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Koinonia é a palavra grega para comunhão. O sentido dessa palavra no Novo Testamento vai além de associação de pessoas, ou agremiação, ou companheirismo. A comunhão que trata a Bíblia resulta da salvação em Cristo. Por ser salvo em Cristo, por ter nascido de novo. Então você tem comunhão com pessoas que estão nesse mesmo estado abençoador. É a comunhão do Espírito Santo. Comunhão da fé, comunhão dos crentes uns com os outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja não é um clube de amigos, não é uma associação humana secular, também não é uma empresa. Igreja não é empresa. Tem muita gente que quer tratar a igreja como uma empresa, mas a igreja não é uma empresa. A igreja é o conjunto ou comunhão dos remidos em Cristo, que compartilham da unidade do Espírito pelo vínculo da paz, conforme Efésios 4:3. A igreja é o corpo místico de Cristo. E cada crente em particular é membro desse corpo glorioso. Por consequente, a comunhão no Espírito é vital à unidade e à paz da igreja. Então, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 3, a comunhão, a unidade e a paz na igreja não são produtos dos esforços humanos, mas uma ministração do Espírito Santo. Querido professor, querida professora, ore pela sua classe, para que a sua classe não seja simplesmente um grupinho de pessoas que vão lá domingo estudar ceticamente alguns pontos. Não. Ore para que o Espírito Santo derrama temor na vida do seu aluno. Ore a Deus. Interceda pela sua classe. Fale nominalmente o nome de cada aluno ao Senhor. Interceda pelos seus alunos. Peça para Deus fortalecê-los, para eles terem experiências com o Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor derramar o temor na vida de cada aluno, para que a sua classe seja uma classe abençoada, para que você também cresça, para que você tenha prazer em lecionar todos os domingos pela manhã. Então busque a presença de Deus e seja um professor intercessor pela vida dos seus alunos. É muito importante nós, como professores, intercedemos pelos nossos alunos. Uma vez que o crente é o templo ou habitação do Espírito Santo de Deus, somos todos um só corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus, servindo e amando a um só Senhor, compartilhando de uma só fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus que é Pai de todos. Portanto, devemos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ainda falando sobre o nosso textual, além deles perseverarem na doutrina dos apóstolos e na comunhão, fala aqui da ceia, no partir do pão. Então, o batismo e a Santa Ceia são duas ordenanças do Senhor Jesus para seus discípulos. É importante, meu querido professor, minha querida professora, que seu aluno saiba disso, porque nós habitamos num ambiente de maioria católica e no catolicismo existem 7 sacramentos ou 7 mandamentos, mas Jesus deixou só 2. E como nós somos uma igreja bíblica, nós ficamos com o que o Senhor Jesus nos orientou. Ele falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E disse também para nós celebrarmos a Santa Ceia, dizendo: fazei isso em memória de mim. Então, as duas únicas ordenanças da Bíblia é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. As principais passagens no Novo Testamento sobre a ceia do Senhor são Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25, Lucas 22, 19 a 20, João capítulo 6 e Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 21, mas também 1 Coríntios, capítulo 11, né? Capítulo 11 de 1 Coríntios. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, declara: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, primeiro foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, vamos pensar sobre esse assunto. Professor e professora. Hoje, tem muitas igrejas evangélicas que a pessoa não precisa mais se batizar. Ela não se batiza, ela vai lá, toma ceia, porque não há necessidade. Então, são denominações que não conhecem a história da igreja cristã. Então, estão tomando atitudes da cabeça deles. Eu já vi gente no YouTube falando: onde está escrito que tem que ser batizado primeiro para tomar Santa Ceia? Você não conhece a história, coitado. Nunca leu o Didaquê, né? Não leu. Então, não conhece a prática da igreja primitiva. Mas a Bíblia, em Atos, fala assim, que primeiro eles foram batizados. Preste atenção que eu dei ênfase à palavra. Pedro falou: arrependei-vos. Primeiro é o arrependimento. É o arrependimento que produz perdão do pecado. Não é o batismo. Existem denominações que acham que a pessoa precisa ser batizada para lavar os seus pecados nas águas. Isso é uma tradição antiga, sem dúvida, mas não é bíblico. Porque nada pode purificar o homem do pecado se não for o sangue de Jesus. E se o batismo resolve o problema do homem, então Jesus não precisava ter morrido na cruz. O batismo teria resolvido o problema. Então o batismo é fundamental porque é uma ordem de Jesus. Mas é para quem já é salvo. O batismo não é para ser salvo, é para quem já é salvo. Jesus disse lá: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer é que será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. Não é isso. Porque a crença é o arrependimento que purifica a gente do pecado. Através do sangue de Jesus. Então a pessoa se arrepende, exerce fé no sacrifício de Jesus, ele se arrepende porque ele aceitou Jesus, né? Ele vai arrepender do quê? Do pecado. Por quê? Porque ele creu no Salvador. Então o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você é salvo. Você tem o Espírito Santo. Aí você vai obedecer o que Jesus falou, que é o batismo. O que significa o batismo? Ora, tá aqui, Paulo explica o significado do batismo. Romanos capítulo 5. Vamos ler. Romanos capítulo 5. Olha o que diz aqui Paulo aos Romanos, aliás, capítulo 6. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, ou seja, mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que como o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Então a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, tem o Espírito Santo, obedece à ordem de Jesus e é o quê? Sepultado, porque batismo significa sepultado, mergulhado, efusão. Então a pessoa é sepultada. Quando ela é batizada nas águas, ela é sepultada. Mas só pode sepultar quem está morto, né, irmão? Você não pode sepultar uma pessoa viva. Agora, meu Deus do céu, que irresponsabilidade espiritual. A pessoa vai batizar, a pessoa não discipula, não orienta, não ora para se libertar dos vícios. Está viva. E vai batizar a pessoa nesse estado, irmão? Que falta de temor de Deus. Irmão, não pode ser assim. Tem que haver o discipulado. Jesus falou, ide ensinai. Ah, irmão, mas você acabou de ler aí que eles foram batizados, ouviram Pedro já foram batizados? Pois é, professor. Pois é, professor. Só que eles estão falando para judeus. Uma coisa é o judeu. O judeu era só ser batizado mesmo, porque ele não era idólatra, não vivia nos vícios. O judeu obedecia a Bíblia, o Antigo Testamento. Vivia uma vida, ele sabia que o Deus de Israel é santo. Isso é o caráter do Deus de Israel. Então o judeu eu equiparo o judeu que nem um filho de crente. Aceitou a Jesus, vai na escolinha dominical, aí fica adolescente, tem já a consciência, vai se batizar. Por quê? Não foi idólatra. Muitos foram apresentados, crianças foram apresentadas na igreja. É diferente do mundo, irmão. O mundo gentílico é diferente. A pessoa, irmão, é idólatra, cheio de vício, de interpretação errada, de uma cultura errada, de imoralidade. Precisa ser ensinada. Precisa ser ensinado, precisa orar para se libertar dos vícios, do pecado. Então é diferente, cada caso é um caso. Agora a pessoa pega o exemplo aqui, não, tá vendo? Foram batizados. Sim, mas eles eram judeus. Ah, mas olha o eunuco. Né? A hora que o Filipe pregou para ele, ele já pediu para ser batizado. Irmão, aquele eunuco já era crente. Ele tinha ido em Jerusalém orar. Ele estava com o rolo do profeta Isaías. Meu Deus do céu. Então, irmão, não se sustenta essa ideia da pessoa acabou de se converter, já vai batizar, a pessoa nem sabe, coitado. Há casos de exceção. Há casos que a pessoa se converte imediatamente e realmente é só batizar mesmo. Há casos que a pessoa é até batizada no Espírito Santo. Há casos. Ontem, ainda eu estava conversando com uma irmã, a irmã Carmen, esposa do pastor Martins, aqui de Campinas, ela me falou que ela aceitou a Jesus e se fez o discipulado, e no dia que ela foi batizada, ela estava na fila para entrar no tanque batismal, o Senhor Jesus batizou ela com o Espírito Santo, e ela entrou no batismo, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus, e o pastor batizou ela, ela saiu glorificando a Deus, e ficou a noite inteira glorificando a Deus, falando em línguas e mistérios. Então, cada caso é um caso. Agora a gente vai para a regra geral, e depois tem as exceções, tem exceção, mas exceção não é regra, né, irmão? Tem a regra. Qual é a regra? Tem que ensinar. Ide, ensinai, ensinar. Agora, irmão, a pessoa, a primeira vez que está na igreja, o camarada já quer batizar a pessoa, aí é dar banho na pessoa, né, irmão? Aí essas igrejas que fazem isso estão dando banho nas pessoas, para não falar algo pior, porque na perspectiva espiritual é homicídio espiritual, porque não pode sepultar quem não morreu, e o batismo, o símbolo do batismo é sepultamento. O problema é que essas denominações acreditam que o batismo purifica o homem do pecado. Ela associou um rito humano como elemento de salvação. Não, irmão. A salvação é pelos méritos de Jesus no Calvário. Basta crer, é salvo. Agora, Jesus nos orientou a obedecermos a sua ordenança, que é o batismo. Mas o batismo é para quem já é salvo, quem já morreu no pecado. Aí é sepultado. Eu vou ler mais um versículo aqui, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala o significado do batismo. Abra aí sua Bíblia, aos Colossenses. Olha só o que Paulo vai dizer a respeito do batismo. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Sepultamento. Batismo é para quem já morreu para o pecado, para o mundo. A pessoa já é salva. Quer ver? Aquele ex
bandido, né? Que estava lá crucificado com Jesus, ele foi crucificado, mas ele se arrependeu, ele foi salvo, mas não deu tempo de batizar, ninguém tirou ele da cruz e batizou ele, não teve essa, mas ele foi salvo. Por quê? Porque ele creu. Então, o que purifica o homem do pecado não são as águas batismais, cuidado, porque isso é uma doutrina presente nos catolicismos e igrejas evangélicas. Eu vou te dar um exemplo de uma igreja grande no Brasil que tem esse entendimento. Congregação Cristã no Brasil. Ela acha que o batismo dela purifica o homem do pecado. Não purifica. Água não purifica o homem do pecado. A única coisa que purifica o homem do pecado é o santo sangue de Jesus. E se o batismo resolvesse o problema do homem, então João Batista tinha resolvido o nosso problema, porque João Batista pregou o batismo do arrependimento, mas não resolveu. Jesus morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação. Então, o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. E quem deve ser batizado? Quem já morreu para o pecado. Já é salvo. Então, é batizado nas águas. Essa pessoa, ao ser batizada, ela dá testemunho público que a vida dela é consagrada a Deus. Essa é que pode participar da Santa Ceia do Senhor. Porque esse é o corpo de Cristo, não é o corpo de uma meretriz. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, que não é qualquer pessoa que pode participar da mesa do Senhor. Não é qualquer pessoa que pode participar da ceia do Senhor. Leia o capítulo 10. Não pode. Quem pode participar? Quem está em comunhão com Cristo. Quem morreu para o pecado. Quem foi sepultado nas águas batismais. Essa pessoa está apta para participar da mesa do Senhor. E qual é a prova extra-bíblica? Essa é a prova bíblica. E a extra-bíblica, o Didaquê, o Manual do Novo Convertido do primeiro século. Lá é explícito em dizer, só pode participar da Santa Ceia do Senhor quem foi batizado nas águas. Por quê? Porque morreu para o pecado, foi sepultado, dando testemunho público que agora faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, Atos, capítulo 2, versículo 42, declara: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É muito importante que os cristãos, então, dê relevância para a Santa Ceia do Senhor, porque a Santa Ceia do Senhor também é uma ordenança do Senhor Jesus. Essa ordenança serve-nos de elemento unificador na vida da igreja, desde a igreja primitiva até hoje. Sabe como que é o nome do culto de Santa Ceia? É o que do grego Eucaristia. Né? O que significa Eucaristia? Ações de graças. Ações de graças, é isso que significa. Isso pode ter um outro significado na Igreja Católica, mas na Bíblia significa ações de graças. Então, o culto de Santa Ceia é um culto de ações de graças. E é mesmo. Em lembrança à morte expiatória de Jesus. Jesus falou fazer isso em memória de mim. Então, na Santa Ceia do Senhor, todos os crentes em Jesus se unem na comunhão em torno da comemoração da morte, da ressurreição e da sua segunda vinda. Professor e professora. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo nos dá uma palavra muito linda. Ele diz assim, no capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, são 3 momentos. Nós temos que lembrar que Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás, em comunhão celebrarmos esses símbolos, mas apontando para o futuro, a volta de Jesus. Então, tem 3 dimensões, o culto de ações de graças da Santa Ceia do Senhor Jesus. Então, é muito importante que todo cristão valorize o culto de Santa Ceia. Meu conselho, diga para os seus alunos, nunca marque nada no culto de Santa Ceia. Reserve ele, coloca lá já no seu planejamento. Pelo amor de Deus, irmão, não inventa de querer fazer festa de aniversário. Ah, mas o condomínio só tem esse dia. Então não tem aniversário. Mas não deixa de estar no culto de Santa Ceia do Senhor, porque é uma ordenança. Não é invencionista humana. Jesus ordenou.
fazer isso em memória de mim. Então, irmão, evita. Claro, tem pessoas que trabalham, às vezes ficam enfermos, às vezes precisa fazer uma viagem, às vezes é o casamento de alguém que não é nem da igreja. Aí, para não ficar constrangida, a pessoa, coitada, acaba indo. Mas não havendo nenhum elemento desse, vai querer, mas eu vou passear no shopping. Mas é dia de Santa Ceia, irmão. Ô, minha irmã, que isso? Ah, vou no aniversário. Ah, irmão, vou marcar o meu aniversário, mas no dia do culto da Santa Ceia. Ah, vou fazer um churrasco de confraternização. Mas você vai fazer isso no dia do culto da Santa Ceia? Então não faça isso, irmão. Tenha temor de Deus. Tá? A Santa Ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor Jesus. Jesus ordenou. Então é importante você ter juízo, né, meu irmão? E nas orações. Então fecha o textuário falando em oração. Após a ascensão do Senhor Jesus, os discípulos se reuniam no cenáculo em oração. Podemos dizer que essa foi a primeira reunião de oração da igreja, né? Os discípulos aguardaram em oração. Aguardaram o quê em oração? A promessa de Jesus, que do alto todos seriam revestidos do poder, ninguém estava excluído. Os discípulos diariamente se reuniam no templo e muitas pessoas criam em Cristo a cada dia. Não demorou para que a perseguição surgisse. Pedro e João foram presos e as autoridades determinaram que não mais pregasse nem ensinasse no nome do Senhor Jesus. Porém, os cristãos não se abateram. Unanimamente levantaram a voz a Deus. Oraram. Atos 4:24. Por conseguinte, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 31, 33. Sem dúvida alguma, esse texto áureo nos mostra a chave da vitória. Qual é a chave da vitória? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, obedecendo a ordenança de Jesus, participando da Santa Ceia e orando. Olha que benção. Então, um versículo de textuário tão pequeno, que é Atos 2:42, mas que nos ensina tanta coisa, tanta riqueza num único versículo. Então, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, participando da Santa Ceia e em contínua oração. Graças a Deus por tudo, né, meus irmãos? Por essa bênção. A introdução da nossa lição de número 2 diz que a igreja mãe, em Jerusalém, ou a igreja sede, torna-se modelo para as demais igrejas implantadas, porque é de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar as práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo, supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é muito bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Olha que coisa linda. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticado no culto. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que tornaram padrão para todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. Porque é modelo. E a palavra-chave dessa lição é modelo. Então, primeiro tópico. São 3 tópicos. Nós estamos no primeiro. Uma igreja com sólidos alicerces. 1.1. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem ensinada, bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã,
reflete a prática e os ensinos apostólicos, bíblicos. É exatamente o que o livro de Atos diz da primeira igreja. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter do Senhor Jesus, o caráter de Cristo. 1.2 perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. A expressão diz muito sobre o processo do discipulado. Como o discipulado desenvolvia. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem disciplinada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, que é o nome daquela obra extra-bíblica, né? Que significa o quê? Ensinar ou instruir. Ensino dos apóstolos. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discipulado é alguém que consegue reproduzir, isto é, o discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros exatamente o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco disciplinar. É muito triste isso, quando a igreja não ensina as pessoas. Aí as pessoas começam a reproduzir apenas usos e costumes. Aí fica a característica daquela denominação. São os usos e costumes, não é a doutrina de Cristo. É triste isso, né, irmãos? 1.3. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Atos 2:42. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega é a koinonia, traduzida como comunhão. É uma referência à relação interpessoal dos primeiros cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em mero ativismo. Que interessante. Professor e professora. Vou falar com você. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos, último capítulo, número 16. Você já reparou o que acontece em Romanos 16? É a prova que Paulo tinha comunhão com muita gente. Olha só o que ele diz. Recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Cencreia, para que o recebais no Senhor como convém aos santos. Versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes. Versículo 8. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Versículo 9. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. 11. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Versículo 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, e também a amada Pérside. Versículo 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Versículo 14. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes
aos irmãos que estão com eles. Versículo 15, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas. E assim vai, irmão. Saudação de Paulo. É tanta gente que Paulo manda saudação. Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão. Tem gente que não consegue mandar um abraço para ninguém, porque não tem contato. Essa sociedade fria desse mundo. Sociedade que a pessoa entra para o apartamento dele e não sabe nem quem mora do lado. Não sabe de nada. Não sabe o nome de um vizinho, não sabe de nada. Essa é a sociedade secular do mundo. A igreja não é assim, não. Não pode, irmão. Você senta naquele banco na igreja, tem irmão que já tem aquela cadeira como sendo a cadeira dele. Só senta naquele local. E fica bravo ainda se alguém chegar primeiro e sentar no lugar. Mas não conhece as pessoas ao lado. Quem senta atrás, quem senta... Que é isso, irmão? Tá? A igreja é uma comunidade de comunhão. Tem que ter comunhão. Olha que coisa linda. Paulo, em Romanos 16, sauda tantos nomes, tanta gente, porque ele tinha comunhão. E ainda elogia, né? Ao amado, ao eleito, me ajudou. E elogia ainda, não cita só o nome, não. Então, nós temos que ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo. Há muita atividade, mas sem o calor do humano, não é característica da vida cristã. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Atos 2:42. Então a igreja de Jerusalém orava. Assim Pedro e João foram ao templo na hora nona, que é a hora da oração. Atos 3:1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Atos 6:4. Está lá escrito, olha, vamos separar diáconos para cuidar das coisas materiais e nós vamos ficar na oração e na palavra. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Você pode ler Atos, capítulo 12, versículo 5. Então, resuminho do primeiro tópico. A sinopse. 1. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Graças a Deus. Segundo tópico. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Então, vamos voltar de novo às duas ordenanças. 2.1, o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro, na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos. Essa é a palavra-chave. Arrependimento. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Meu querido professor, minha querida professora, vamos entender esse versículo? A palavra-chave do versículo é a palavra arrependei-vos. Essa é a palavra-chave. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, a palavra-chave é arrependimento. E aí ele continua, cada um de vós seja batizado. Ou seja, arrependeu, nasceu de novo, vai ser sepultado nas águas batismais. Ah, pastor, mas então o batismo é em nome de Jesus? Não, é na autoridade de Jesus. Que é que Pedro está pregando nesse momento. É uma pregação. Tá? Ele não está ensinando fórmula batismal. A fórmula batismal está em Mateus. E além de estar explicitamente em Mateus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também está no Didaquê do primeiro século. Lá também está escrito que a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos aparece 4 vezes que pessoas foram batizadas em nome de Jesus. O que significa isso? Eles foram batizados na autoridade de Jesus, porque é Jesus que ordenou o batismo. É Jesus que disse, batizando-os. Então, quem ordenou? Jesus. Mas qual é a fórmula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, mas Pai não é nome. Quem falou para você que não é? Quem que disse isso? Claro que é. É nome sim. Pai, Abba, em hebraico. Filho, Ben, ou Uios, do grego, e Espírito Santo. São nomes, sim. Não é nome? Claro que é. E além do mais, hoje em Israel, ninguém cita mais o nome de Deus. O nome de Deus em hebraico é o tetragrama divino, é Yahvé. Ninguém cita esse nome lá. Sabe como eles falam? Que o nome te abençoe. Ele nem cita o nome te abençoe. Então, conheça um pouquinho a cultura semítica antes de falar bobagem.
Então, quando vier essa conversinha furada dos unicistas, que são os unicistas que vêm com essa história, ele pega esse versículo lá de Atos 2,38 e vem querer ensinar para o batismo tem que ser em nome de Jesus. É assim que começou o movimento unicista. Começou, sabe onde? Lá na Assembleia de Deus norte-americana, em 1914, quando se reuniu as igrejas, eles estavam lá em Arroio Seco, na Califórnia, e aí um irmão australiano estava orando e leu Atos 2,38, se impressionou e já saiu pregando que tinha que ser batizado só em nome de Jesus. Não tem conhecimento, irmão. A pessoa pega, pensa um versículo lá e quer fazer uma doutrina. Não, irmão, a doutrina é baseada em toda a Bíblia. Ou quando está muito explícita, como é o caso do batismo, que Jesus falou que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a pessoa vai lá, pega um versículo e acha que já pode. E onde está o problema dos unicistas? Está no seguinte elemento, que as pessoas que foram batizadas, que a Bíblia fala que foram batizadas, as 4 passagens que fala, que essa primeira passagem, Jesus foi batizado em nome de Jesus Cristo, outro fala em nome do Senhor, outro fala em nome de Jesus, porque não é fórmula, é autoridade. Mas todos que foram batizados criam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora, essas pessoas que são batizadas, que querem ser batizadas em nome de Jesus, eles fazem isso porque eles não creem na Trindade. Aí está o problema. Eles falam, porque teoricamente, qual é o problema de ser batizado em nome de Jesus? Nenhum. Não é a forma batismal, mas desde que ele creia no Pai, no Filho e no Espírito Santo, desde que ele creia na Trindade. Mas o problema deles é que eles não creem na Trindade. Por isso que eles não querem ser batizados em nome da Trindade. Porque batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é batizar em nome da Trindade. E aí eles não querem, eles querem fugir disso. Então eles chegam ao absurdo de dizer que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Mas quer dizer então que Jesus se enganou? Porque é Jesus que mandou, não foram os discípulos. Porque lá em Atos você vê a atuação da igreja, os discípulos são os homens que estão falando. Aqui é Pedro que está pregando. Mas lá em Mateus é Jesus que está ordenando. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como essas pessoas não acreditam na Trindade, porque são unicistas, acham que é só Jesus, então elas negam o batismo bíblico, só porque eles são contra a Trindade. Então o problema não é a nomenclatura, o problema é a doutrina errada que eles desposam. Então o professor, professoras, têm que entender o que está por trás de uma teoria, por trás de uma narrativa. A narrativa deles é citar 4 versículos que estão em Atos. Não, o batismo tem que ser em nome de Jesus. Mas por trás desse ensinamento está a negação da grande doutrina da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Só que Jesus mandou batizar em nome da Trindade, sim. Jesus falou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora a pessoa vai falar que isso não é nome? Já pensou se um discípulo falava para Jesus? Não, Jesus não pode, porque isso não é nome. Vê se tem sentido falar isso. Quer dizer, está querendo ensinar Jesus? Quer dizer, é uma blasfêmia atrás da outra. Porque aí que vem o problema, né, irmão? Um erro gera outro erro. E assim vai. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas, nesse versículo, a palavra base é o arrependimento. Está aqui a ordem, mas não é fórmula batismal, mas autoridade. Em nome de Jesus, está dizendo a autoridade do Senhor Jesus. Por quê? Porque o arrependimento gera perdão dos pecados, não o ato batismal em si. Porque a água não purifica ninguém do pecado. Naquela época, então, a igreja primitiva batizava quem se convertia. Ele sabia que o batismo era uma das ordenanças do Senhor Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Então, o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito na entrada para a nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido no Senhor Jesus. Era preciso ter consciência do sentido do símbolo dessa fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. 2.2. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança, dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. Atos 2,42, que é o nosso texto áureo,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objetivo supremo do Evangelho de Deus. Portanto, quão abençoado é o partir do pão, quão abençoado é o culto da Santa Ceia do Senhor. Então, nunca deixa de participar do culto da Santa Ceia do Senhor. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essas ordenanças simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias, conforme Atos 2, 42 e 46. O resuminho, então, desse segundo tópico. Na Igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. E o terceiro tópico, uma igreja modelo. 3.1, uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida por temor é phobos, da onde vem fobia, né? Medo, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. Aí o temor de Deus. O mesmo sentido que teve Moisés, quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar era a terra santa. Então caiu o temor de Deus na vida deles. Então nós precisamos aprender com a primeira igreja. Nós não podemos perder o respeito do sagrado, o respeito de estarmos na presença do Senhor. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais, do grego theras, e maravilhas, simeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Os dons do espirituais ornamentam a igreja e eles estão relacionados ali em 1 Coríntios capítulo 12. 3.2, uma igreja acolhedora que abraçava. As seitas religiosas sabem fazer isso. Professor e professora. As seitas religiosas sabem abraçar as pessoas. É impressionante. Se for numa seita religiosa, você é abraçado de uma maneira que você fica até assustado. E muitas vezes uma igreja que tem o Espírito Santo, tem a doutrina correta, não sabe acolher bem os visitantes, as pessoas que chegam. Precisamos, pela misericórdia de Deus, aqui em Campinas, o nosso pastor criou o programa de adoção e de integração, chama PAI, Programa de Adoção e Integração. É uma bênção, a ideia é integrar, acolher, abraçar, adotar o novo convertido. Então nós ganhamos muitas almas, mas perdemos muitas, porque nós não temos dedicado ao acolhimento. Meu irmão, professor, se você recebeu uma visita na sua classe, que não é crente, foi lá, primeiro dia, ele entrou, gostou da aula, você conversou com ele, pega o telefone dele, meu irmão. No outro dia já deixa uma mensagem. Se você não fizer isso, você vai perdê-lo. Porque ele tem contatos, aí ele vai, conversa com uma pessoa de outra igreja, conversa com outro, o amigo que trabalha com ele, leva embora. É assim que tem acontecido. Então, a pessoa aceitou a Jesus, ou participou do culto, ou foi na sua escola bíblica dominical, pegue o telefone dele, anota. No outro dia, manda uma mensagem. Que bom que você participou da nossa aula, espero que você tenha gostado, estou enviando para você o link do culto. E assim vai. É uma maravilhosa oportunidade de evangelização. Então, usa esse instrumento para você trazer almas para Jesus, para as pessoas conhecerem o verdadeiro evangelho. Você, professor, professora, pode ser um instrumento de bênção no acolhimento. A igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Ela deve abraçar.
A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não é fácil partilhar, compartilhar, muito menos acolher, ainda mais uma sociedade individualista, que é a sociedade ocidental. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo, sente-se parte. 3.3. Antes de eu entrar no 3.3, professor, professora, você sabia que muitos adolescentes saem da nossa igreja e vão para igrejas que eles sintam mais acolhidos? Muitos jovens deixam a nossa igreja e vai para igrejas onde eles sentem mais parte de uma realidade. Os líderes de adolescentes e de jovens e os professores de escola dominical têm que estar atentos para isso. Nós temos que acolher todos os segmentos, abraçá-los, motivá-los, integrá-los. Essa é a função nossa. Que Deus nos ajude nessa missão. 3.3. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2:47. Louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvaram a Deus por ocasião do nascimento do Senhor Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que ele foi curado na porta formosa do templo de Jerusalém. É, portanto, uma expressão de júbilo e gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão da alma, do coração, de rendição, de total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, fechando o tópico 3, sinopse 3, os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Considerações finais. Vimos nessa lição de número 2 algumas características que marcam ou marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para as outras igrejas. De fato, é uma igreja mãe, é a igreja sede. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tinha problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns problemas bem desafiadores, sim. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nós nos espelharmos na igreja de Jerusalém. Que a sua aula seja uma bênção. Ore antes de dar essa aula, se qualifique, se prepare, se capacite para ser uma aula que realmente traga grande impacto na vida de seus alunos. A lição de número 3 é uma igreja fiel à pregação do Evangelho, que é a terceira aula do mês de julho, dia 20. Tenho certeza que será uma grande bênção. Olá, meus queridos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu quero apresentar aqui os meus livros e colocar à sua disposição. O livro O Povo de Israel é um livro que vai abordar a história do povo de Israel em uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. É um livro doce, fácil para ler e está disponível para você. Basta você entrar em contato com a Esteadec 019 99632 5353. Um segundo livro que eu quero apresentar para você foi o meu trabalho de mestrado na Universidade Mackenzie no curso Ciências da Religião. Esse livro chama-se Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. E ele vai abordar como que Jerusalém passou a ser tão importante. Nós sabemos que Jerusalém tornou-se uma cidade no mundo ocidental extremamente disputada, reverenciada. Hoje,
aproximadamente 4 bilhões de seres humanos, de alguma maneira tem algum carinho por essa cidade, que não tem nenhuma estratégia política, que está aninhada lá nas montanhas do deserto da Judéia, não é importante economicamente, mas foi escolhida por Deus e por isso tornou-se uma cidade tão relevante. Nesse livro, eu apresento a construção, a gestação desse imaginário na cultura judaica, depois na velha cristandade, como os cristãos percebiam Jerusalém, num primeiro momento uma cidade maldita, porque tinha matado o Salvador, e depois uma cidade santa. Finalmente, a percepção muçulmana, como os muçulmanos enxergam a cidade de Jerusalém, que é considerada hoje a terceira cidade sagrada mais importante da religião islâmica, primeiro Meca, segundo Medina, terceira Jerusalém. E, finalmente, eu vou falar com a chegada tardia do protestantismo em Jerusalém e como o protestantismo vai ressignificar a cidade. Até chegar, então, à percepção pentecostal, como que os pentecostais percebem a cidade de Jerusalém. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato com a Esteadec 019 99632 5353. E, finalmente, o último livro que eu quero apresentar para você é um livro muito completo. Foi lançado ano passado, que fala sobre a geografia das terras da Bíblia. Rios, fauna, flora, montanhas, divisão política, divisão geográfica, história. Muito assunto aqui nesse livro, Geografia da Terra Santa, uma análise das terras da Bíblia. Esse material vai te enriquecer, vai te dar muito subsídio, você que é professor de escola bíblica dominical, ou você que gosta da Bíblia, esse material está disponível para você. Entre em contato na Esteadec 019 99632 5353 e você receberá aí na sua casa um exemplar ou todos os 3 desses livros de minha autoria. Grande abraço. Olá, meus irmãos. Eu quero fazer um convite especial para você, você que é aluno, professor, você que ama a terra de Israel. Venha comigo para nós andarmos na Terra Santa. Nós vamos visitar os principais locais que a Bíblia testemunha. Será na última quinzena do mês de novembro, 16 a 24 de novembro de 2025. São 9 dias, somente Israel. E se você desejar, se você tiver condições econômicas e quiser participar dessa imersão na Terra Santa, nós vamos falar de geografia bíblica, de história bíblica, de assuntos teológicos. Vamos ser testemunhas oculares do túmulo vazio do Senhor Jesus. Celebrar a Santa Ceia do Senhor no Jardim do Túmulo. Venha comigo, é o nosso grupo e você precisa, quando ligar lá na Renova, 019 3241 2424, você tem que dizer que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos, tá bem? Então, se você quiser viajar comigo para Israel, final do ano, na última quinzena, né, na segunda quinzena do mês de novembro, entre em contato na Renova Turismo, 019 3241 2424 e diga que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto na viagem para Israel. Vai ser uma bênção ter a sua presença. E eu quero pedir para você compartilhar essas aulas no seu grupo de alunos, de outros professores, de outros amigos. Compartilhe esse material, curta e compartilhe a nossa página do YouTube, Professor Alberto. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Good.